Fala galera, sejam bem-vindos a mais um RDcast, o podcast de empreendedorismo, negócios e marketing digital. Meu nome é Pedro Villacorta, um dos mentores do programa Revolução Digital, e hoje estou com o sócio mais inovador, mais moderno, mais novo, um dos mentores, Rafael Matos. E aí, dispensa meu irmão? apresentações. Vamos embora. Com quem a gente está hoje, Rafa? Cara, a gente tá com duas feras aqui, hein? Duas feras e o papo hoje vai ser especial. Eu adoro esse papo porque é um papo que eu vivo esse assunto aqui, né? No meu dia a dia, a gente tem grandes especialistas aí, tanto de marketing digital, de conteúdo, de carisma oratória. Então, duas feras aqui que tem agência, tem outros negócios também que vão falar um pouquinho para vocês sobre o assunto de como transformar teu conhecimento em carisma, teu carisma em influência e transmitir, né, essa tua autoridade da tua marca pessoal para tua marca empresarial. Então vamos nessa que isso vai ser top, hein, gente? Sejam bem-vindos aí, Wesley e Renatão. Palmas para eles, palmas. Saudações, muito boa tarde, boa noite, não sei que horas vão assistir isso aqui, mas é incrível poder falar de um tema tão importante. Tem um monte de empresário que precisa colocar a cara, mas ele está reticente, ele ainda não entendeu o poder que ele tem de influenciar por meio do carisma que ele pode emprestar para a marca pessoal. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, viu, gente? Vamos embora, Wesley. Ele tem um dono oratório, esse cara, né? Você viu, né? Impressionante. Você viu, né? Esse cara Muito é legal. oratório. Isso aqui fala mais do que papagaio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Também estamos juntos, né, nesse desafio de falar que você tem empresa, mas antes de ter empresa, existe uma pessoa atrás disso. E é isso que eu acho que é importante as empresas saberem comunicar. Muito bom, cara. O que eu mais vejo hoje em dia, Pedrinho, é empresários se esconderem atrás de empresas, de marcas, terem crenças pessoais de que não é legal se expor, não é legal, ele não consegue fazer, ele é muito tímido, ele odeia ficar blogueirando, aí tem a tal do blogueirinho, né, que virou uma chacota, e eles estão perdendo uma mega de oportunidade, porque hoje você olha para vários tipos de segmentos de vários negócios, você vê sempre em marcas que estão crescendo uma voz por trás. Né? Seja o João Adib da Cimed, seja o Caíto Maia da Chili Beans, seja uma Renata Witt da Copenhague, um Flávio Augusto. E eles ficam forçando, né? Eles ficam forçando esse empreendedor que tem os medos, eles ficam forçando com que o público se conecte com a marca de qualquer jeito, sem ter um ser humano ali por trás, né? E aí gasta muito, ó. Gasta muito mais. Gasta muito mais. Gasta né? muito mais. É inversamente proporcional o investimento de dinheiro versus construção de marca pessoal. Fala aí, gente, Sem sobre dúvida. esse assunto. Não, quanto menos você investe na sua marca pessoal, mais caro fica a tua empresa. O teu custo de aquisição de cliente é muito alto, porque ao invés de investir em você, que é muito mais fácil, você tem carisma, você é ser humano, tem dores, tem vulnerabilidades e se conecta. E aí a pessoa fala, não, eu não gosto de aparecer, então eu prefiro investir na minha empresa. Mas ele não entende que ao fazer isso, ele vai gastar 10 vezes mais por cliente. E que não existe mais empresa fora da internet. A dúvida agora não é se você vai posicionar-se no digital, é quando você vai fazer isso ou de quanto dinheiro você vai abrir mão. Toda vez que você decide não se comunicar, e eu acredito demais nisso, eu sou professor de oratória, além de empresário, você decide abrir mão de ganhar mais dinheiro, ou de influenciar as pessoas, ou de conectá-las, ou de se fazer memorável. E aí você fica todo chateado porque é especialista, sabe muito mais do que quem está falando. Mas é quem está falando que é lembrado. Se você é muito bom, você não deveria só ser, deveria parecer e emprestar essa sua qualidade para a marca. Porque assim a marca vai surfar a onda que você produziu. Isso. Tem uma tendência muito grande os empresários estão entendendo isso. Cimed se transformou em um império ainda maior. Faturava 1 bi, agora são 5 bi, mirando em 15 daqui a 5 anos. Porque eles entenderam o jogo da influência. E o João Adib e a irmã, Larissa, certo? Larissa, nome não da irmã? sei. É a Carla, que é bem conhecida, mas a Carla é... A Carla é de outro negócio. Não, a Carla é da Cimed também. Pronto. Os irmãos, eles decidiram e entenderam que quando eles colocam a cara, eles humanizam, aproximam, Isso, a gera família. vontade. A família toda tem A um família filho, toda, filha. eles começaram a fazer em cima, porque pega muito, né, com o ser humano, né? Colocar a família, como se organiza em relação a Cimed. Então, a família Cimed, vê que pesado E isso. olha que louco que o Wesley tá falando, que olha o quão forte é isso, cara. Quando a reserva ela foi vendida para o Grupo Arezzo,
ela foi vendida por um múltiplo de EBITDA maior do que o normal de negócios de moda, porque tinha uma empresa com uma cultura forte e com um CEO influente. Rony Meisler é uma referência absurda porque ele se comunica muito bem. E o goodwill, né, da marca, que é aquele ativo intangível, hoje ele também é composto pela comunicação do empreendedor. Eu mentoro empresários tradicionais de marcas consolidadas que com a geração Z não consegue conversar. E agora esse empresário está tendo o desafio de emprestar o carisma dele, porque ele é legal pra caramba, tem histórias boas, para que a marca que era conhecida se transforme em querida, além de conhecida. Se humanize, né? Humanizar a marca é fazer com que as pessoas permitam que aquela marca conviva com ela no dia a dia. A gente tem marcas pessoais incríveis sendo criadas, marcas bilionárias. Virgínia não precisa nem de sobrenome. A gente está falando de uma pessoa que... A Virgínia, é só Virgínia, não tem Virgínia alguma coisa. Ela criou um império de bilhões. E já vou deixar o Renato falar. É o mestre oratório, né? Então... Eu só quero trazer uma ideia que ficou na minha cabeça aqui. Eu sou de cidade pequena. E é muito comum que você seja o João da padaria, o Zé do mercadinho, e as pessoas se acostumaram a achar que você é do mercado, que você é da padaria, que você é da farmácia. É a farmácia que é sua. Você deveria ser lembrado antes do negócio que você construiu. E assim você tem potencial de, depois de ser da farmácia, depois da farmácia ser sua, você constrói outros negócios e a sua autoridade e influência vira referência para que esses negócios tenham mais facilidade de ter mais cliente. Ao invés do Zé do mercado, o mercado é que tem que ser do Zé, o Zé tem que ser maior que o mercado. Boa. Boa. Cara, incrível isso aí. E até um ponto que eu acho interessante sobre isso, que é o seguinte. Hoje, a gente vê muita gente reclamando da marca. Ah, porque fui mal atendido, fui não sei o quê. Quando você põe um rosto na marca, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de criticar. Porque ela não está criticando a marca por tudo, está criticando a pessoa que está ali. Então, se aquela pessoa cometeu um ato que pode prejudicar o nome da marca, talvez ela pode até emitir uma crítica. Só que se a marca tem um probleminha aqui ou ali, mas você vê toda hora o dono colocando o seu rosto, colocando sua cara, vai falar, mas espera aí, eu vou criticar essa pessoa, mas não é ela que errou. Talvez um detalhe na empresa que errou. Então, eu acho que as pessoas, até antes de começar a xingar, criticar na internet, ela pensa um pouco, porque tem um rosto ali, tem uma família, tem uma voz. Faz sentido. Faz sentido porque as pessoas elas podem até perdoar outras pessoas, mas uma marca você não perdoa. Se você tem uma experiência ruim com algum negócio, que ele é humanizado, e você sabe, cara, teve uma experiência ruim com a padaria, que você é amigo do dono, você vai processar a padaria, você vai pensar 10 vezes de processar a padaria, porque você fala, cara, eu vou estar afetando a família daquele cara. Exatamente. Que eu conheço, eu sei quem é, eu gosto da pessoa. Então, se eu entendo que o erro até pode ter sido dele, eu perdoo mais rápido do que um erro de uma marca. Eu acho que tem porque você sabe como ele colocou a imagem dele, os valores que ele tem, você começa a dizer, cara, ele não fez isso por querer, para prejudicar o cliente final. Teve algum erro, você começa a ser mais compreensivo, né? E uma das... Pode falar. Desculpa, eu só quero falar da outra ponta também. Tem, por exemplo, um caso que ficou muito famoso, americano, o John McAfee. Você pode não conhecer ele, mas você conhece o antivírus mais famoso do mundo, McAfee. E ele ficou maior que a marca, só que em algum momento os valores dele fugiram dos valores da marca. Ele começou a ter um monte de polêmica, envolvimento com droga, problema com prostituição, e aquilo colou na marca em tal nível que eles ficaram 10 anos tendo prejuízo, até conseguir desvencilhar. E isso traz uma coisa que vai além de marketing. Você tem que ser... Os seus valores, que está escrito na parede da tua empresa, tem que ser seus valores enquanto empresário. Porque senão você vai comunicar coisas diferentes. Aí você não devia estar nesse negócio, não devia ser o rosto da marca. É a essência, né? Os valores que estão na empresa, não é só porque o meu RH achou bonitinho. A gente sabe que cultura ela é verticalizada, é de cima para baixo. Total. Então, são os valores dos sócios que vão reverberar na empresa. Exato. Então, de fato, se você tem aquele sócio que é a cara da empresa e que ele não tem valores, que não tem princípios, cara, aquela marca ali está fadada a fechar, a quebrar, né? E agora, por outro lado, falando do medo daquele empresário que tem o medo de colocar a cara na internet, o medo de expor seus valores, seus princípios, cara, a vulnerabilidade é um dos fatores que mais engajam. Conecta. Ele não quer falar das vulnerabilidades que tá com medo lá em casa, estou fazendo construção, minha família, não sei o quê.
como se fosse uma conversa normal entre amigos. Não, isso é vulnerável, ninguém pode saber. Muito pelo contrário, as pessoas vão torcer para que você, né, conserte e se dê bem. Então, a vulnerabilidade é um fator que conecta, porém, muitas pessoas têm medo de abrir isso, ser vulnerável. A vulnerabilidade conecta demais. Quando você vai estudar storytelling, você vai entender que as pessoas têm a tendência a querer falar sobre os seus sucessos, mas o excesso de sucesso comunica prepotência e arrogância. Olha. Aí, você só fala do topo da montanha. Quem comunica carisma é quem começa a evidenciar o fundo do poço. Quando você mergulha no fundo do poço, na hora de contar uma história, e fala como foi difícil e todas as questões que você passou ali, faz quem está te ouvindo torcer por você. E aí depois você comunica o sucesso, só que primeiro você comunicou carisma. Aí tem uma torcida, aí você vai lá para o topo da montanha e todo mundo te aplaude, porque fala, cara, você merece, eu vi o que você passou, eu soube como foi. Então, storytelling é lembrar de, depois de contextualizar, mostrar que não foi fácil. E nunca é. Só que o empresário, nessa vulnerabilidade, nesse medo da opinião dos outros, ele quer parecer que ele nasceu pronto. Só sucesso. Só sucesso. E é aí que ele começa a errar na comunicação. O que mais conecta hoje em dia é a autenticidade. É ser você mesmo com seus defeitos, porque todo mundo tem. O que a gente pode indicar para o pessoal que está ouvindo a gente na prática, em termos de, cara, melhores práticas de oratória, produção de conteúdo, como se posicionar? O que vocês estão hoje recomendando os clientes de vocês a fazerem? Como é que a gente pode levar isso para a prática agora? O cara, assim, uma parada que ele pode fazer de 1, 2, 3, 4 passos para aumentar o carisma e a oratória dele. Eu acho que um primeiro passo, pensando em produção de conteúdo, assim, é a pessoa ser ela mesma. E o primeiro passo para fazer isso numa rede de comunicação é o Stories. Ela mostrar no dia a dia o que ela está fazendo, o que ela está ali, que história que ela quer contar, ela chegando na empresa, ela mostrando no dia a dia da empresa. A partir do momento que ela... Porque, assim, a gente veio do modelo que as pessoas gostavam de ver o Big Brother. Então, falou, nossa, vou ver o Big Brother. Só que hoje tem um Big Brother em cada celular. Então, você quer ver o Big Brother daquela pessoa, você quer estar dentro daquela rotina da pessoa. A Virgínia ficou muito famosa, que foi um exemplo que a gente mostrou aqui. Todo dia está mostrando, filho, vamos para a escola, filho, vamos trocar de roupa. Ela está vivenciando aquele dia e você está meio que de Big Brother na vida dela. Então, a pessoa quer entender esse dom natural para depois você pensar no conteúdo mais estratégico, falar, essa pessoa já conectou comigo, porque agora eu não ensino ela alguma coisa, eu falo um pouco da empresa, direciono ela para um CTA, para comprar alguma coisa. Então, eu acho primeiro essa conexão, fazer a pessoa conectar com você para depois você pensar em vender e começar a entregar valor para ela. Boa. O foco na conexão é importante demais. Às vezes a pessoa está tão preocupada em vender que ela transforma o Instagram dela numa vitrine. Ela só fala de produto. Aí é insuportável, ela perde a conexão. Ninguém quer, como é que é a frase? Ninguém quer que que vendam para a pessoa, ela quer comprar. Exato. E aí esse é um erro clássico, é focar em apresentar produto ou serviço o tempo inteiro. Aí você fez o contrário do que a gente está recomendando. Ao invés de emprestar o teu carisma para a marca é que emprestou o robotismo dela para você. Então esse é um erro que eu vejo o tempo inteiro. O segundo erro, o especialista que acha que é influencer. Ele começa a transformar o Instagram dele numa biblioteca. Se você quiser só aprender, você vai no Google ou no ChatGPT, você não vai no Instagram. É verdade. Não é? Sim. Por isso, você deveria deixar alguns vestígios de ensinamento, agregar para a vida da pessoa, entregando valor. Mas o que ela mais quer é se conectar com você. Aí vem duas coisas, identificação e contraste. Primeiro, no conteúdo de conexão, ela quer sentir que é parecida a vida dela com a sua. A Virgínia leva as crianças na escola, eu também, que legal, como que ela cuida da criança, que leite que ela dá. E aí vende sem vender. Pô, tô aqui com esse leite na mão. Vitube também faz muito isso. Leite, fralda, virou a mãe mais conhecida do mundo, né? E você identifica-se com ela, mas depois vê o contraste e sente que, como tem identificação, se ela mora numa mansão que ela decorou mais do que o shopping AMB, você também pode em algum momento. E isso vende uma ideia de pertencimento para você. E talvez esse seja o segredo do CEO influencer. Ele evidencia o contraste, mas humaniza falando que tem afinidade a vida dele com a sua e que se você ajustar comportamentos, você tende a alcançar aquilo. Assim, a chance de ser bem-sucedido na tua comunicação é grande, porque vai vender de vez em quando. Para cada venda que você tentar fazer, você vai fazer 2 vezes mais conteúdo que agrega.
E para cada conteúdo que agrega, você vai fazer 5 vezes mais conteúdo que conecta. Aí é gente falando com gente, mostrando que dá para evoluir. Os comos fazer as coisas, eles que conectam, né? Porque você vai ver várias empresas que muitas vezes é o mesmo produto, ou serviços similares, mas como aquele cara fala, como aquele cara se expressa, eu me conectei com aquele. Então eu vou comprar dele, da sugestão dele. Às vezes o outro é o mesmo produto, é o mesmo serviço, mas esse não conectei, não combina comigo. Não combina. Aí ele transfere para o produto e para o serviço, né? Não, esse produto, esse serviço, sim. E o contrário também é verdade. Às vezes o cara é tão empolgante que você se conectou com ele, você quer saber o que ele vende, que fala, nossa, eu quero sentir que faço parte disso que ele está construindo. Mais perto, né, às vezes, dele. Então, o produto é uma chance de você estar mais perto do que ele faz, do que ele entrega. Inconscientemente, ele sente que está próximo do ídolo, daquela referência. A própria Carmed, que é aquela collab famosa da Fini com a CIMED, ela foi um sucesso porque ela aproximava, por meio da estratégia de influência que eles usaram, com vários divulgadores, aproximava você daquela pessoa que você admirava, da Larissa Manoela e de muitos outros. Aí vem um elo emocional. E tem uma história que é muito legal sobre como essa argumentação acontece, que é sempre que você quiser argumentar de maneira convincente, tem que ter carga emocional e lógica. E o problema do especialista, do médico, do engenheiro, do arquiteto, que é muito bom na área dele, é lógica demais. Ele é muito racional para influenciar. As pessoas precisam se conectar com a emoção e depois justificar com a razão. Isso não é meu. Aristóteles falava 2.500 anos atrás. A chave da argumentação é equilibrar patos e logos. A argumentação convincente é carga emocional e lógica juntas. Perfeito. Isso é lindo demais, mano. Nossa, passaria aqui 3 horas só aprendendo aqui com os caras. Porém, não temos 3 horas. Mas ainda temos tempo para perguntas. Temos tempo para as perguntas, assim, estamos encaminhando para o final. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mas faça uma pergunta aí, de milhões. Como é que desbloqueia o cara que está travado hoje e não consegue produzir conteúdo? Cara, a primeira coisa é ele entender a raiz do medo dele. Normalmente, o medo dele não vem de falar em público, vem da opinião dos outros. Ele olha no espelho, a pessoa que tem medo de falar em público, ela olha no espelho e ela enxerga o menino de 10 anos que foi ridicularizado na peça de teatro, ou que leu em público e recebeu um apelido, ou que gaguejava 20 anos atrás. E ela esquece de olhar para ela com carinho de quem venceu essas etapas e se transformou numa pessoa melhor. Que olha no espelho agora e fala, caraca, eu tenho funcionário, eu tenho uma empresa, eu tenho uma vida muito diferente. Só que ele não enxerga isso. A primeira coisa é olhar no espelho e lembrar que ele merece falar. É crença de merecimento. Crença de merecimento. Ele merece, porque ele viveu um monte de coisa que ele chegou até ali, daquele tamanho, enfim. E aprender a não comparar. O outro erro é, poxa, mas como é que eu vou falar? Pô, Rafa, lindão, carismático pra caramba, né? Não consigo falar, porque eu vou falar, o Rafa fala muito melhor que eu. A comparação nunca é justa, ele tem que entender isso. Ninguém sabe o ponto de partida de ninguém. Você nasceu e viveu coisas diferentes que te credenciam a se comparar só com quem você era ontem. E a comparação, olhando para fora, te atrapalha e normalmente é a raiz da trava. Parar de se comparar com os outros, porque nem é justo. Não é justo. Pô. Se você treina vôlei há 20 anos, eu vou jogar vôlei pela primeira vez, eu vou olhar para você? Não, eu vou olhar para como eu era ontem. Oratório é igualzinho. São essas as duas coisas principais. E a terceira é não ter tanto foco em si mesmo, uma postura autocentrada. É lembrar que você não fala para você, você fala para os outros. E se você não gostou, não tem problema. É sobre ajudar alguém. Se você estiver autocentrado, é egoísta. Você está focado, não ficou bonito para mim. Cara, tem um cara no mundo que pode mudar a vida dele porque você trouxe uma frase que ajudou. Então, joga pro mundo aí e deixa esse cara ser encontrado. Cara, eu tive que me desbloquear. Eu era tímido pra cacete, eu fui gago. E é muito foda o que você falou, porque é muito injusto. Muita gente me vê hoje no palco e fala assim, cara, você que é... Eu já tive essa pergunta. Uma pessoa da plateia levantou e falou assim, ó, cara, sobre esse tema aí de produzir conteúdo, nós que somos meros mortais, como é que a gente faz? Eu, opa... Calma aí, bicho. Deixa eu só te contar o que aconteceu comigo. Eu sofri bullying, eu fui gago, passei um semestre inteiro no banheiro, travado no recreio, porque eu tinha medo. Eu pedi pra minha mãe pra faltar aula quando tinha alguma apresentação pra fazer. Eu tive que quebrar crenças muito fortes dentro de mim. Eu tive que mudar quase o meu DNA, meu irmão, da minha genética. Pra eu formar, viva, pra eu me formar o que eu me formei hoje. E é a prova viva que o treino muda, porque hoje total, você em autoestima. Total.
E obrigado pelo elogio. Pega um vídeo. Tem Pega um até vídeo nome lá pra isso, atrás. se comunica em alto estilo. Alto estilo. Não é? Pega um vídeo de Rafa lá atrás, Vou pegar primeiro esse vídeo. Eu até falo que assim, só existe o segundo vídeo depois que você fizer o primeiro. Então as pessoas às vezes fazem o primeiro e Perfeito. começam a desistir. Boa. Então tem que ter consistência, tem que ter Caramba. recorrência, tem que fazer. Mas você não vai melhorar se você não treinar. É Isso. a questão do esporte. Tem que também. fazer, né? Tem que entrar em ação. É usar essas 3 dicas e colocar em prática. Gente, foi um papo aqui, como o Rafa falou, duraria horas. Essa Porra, parte é foi muito muito legal, boa. A cara. gente vivenciou isso em várias empresas, Total. desse crescimento também. A imagem de Rafa trazendo muitos resultados. Desde lá no início, enfim. Queria agradecer vocês, queria agradecer o Wesley, Prazerzão, tamo junto. Renatão. Valeu. Tamo mais junto, uma galera. vez. Pô, Valeu, Rafa. top. Valeu, Aprender Rafa. com vocês, estar com vocês. Rafa, parceirão. E nos vemos no próximo RDcast. Um grande abraço e até a próxima.